Amigos da memória, João Carolino, andreense. Veio menino para Santo André, né, Carolino? É, não muito menino, eu vim com 16 anos e vim para trabalhar. Cheguei num dia em Santo André, no outro dia eu estava já empregado na Pirelli, Ah, que era trabalhou na Pirelli. trabalhei na Pirelli 2 anos, com muito me orgulho, eu era menor, e naquele tempo nós podíamos trabalhar como menor, né, então foi muito Tinha até gratificante. carteira profissional de Então eu menor. tenho esse daqui é mais um orgulho que eu tenho também, tenho uma carteira profissional assinada com 16 anos. O João Carolino, ele tem uma participação na sociedade de Santo André, na área industrial, na área comercial, em várias áreas, mas hoje ele vai contar pra gente a experiência de maratonista. Quantas provas já, Carolino? Olha, de vez em quando eu conto, passa de 20, mas eu tenho que fazer porque essa é uma pergunta que sempre me fazem, sabe, então eu tenho que começar a escrever para ter uma certeza, mas foi com certeza mais de 20 maratonas. Nacionais e internacionais? A maioria foi no Brasil, mas eu fiz mais também, eu acho que é meio a meio, umas 10 fora e umas 10 no Brasil. E essa medalha? Essa medalha foi da última maratona que eu fiz, é uma maratona de Boston, foi agora no dia 20 de abril. É uma maratona bastante importante. Maratona sempre é uma prova que fecha as Olimpíadas. Então, a prova mais glamourosa que tem é a prova dos 100 metros, mas a prova heróica é a maratona. Até por uma tradição, não sei se é verdade ou não, mas tinha o Filipides, era um grego, que ele correu de Marathon até Atenas para dar a notícia que tinha ganho uma batalha. Ele chegou, aí ele caiu morto. Você tá entendendo? E aí, então essa distância que ele percorreu era 42 quilômetros. Depois, hoje a distância é 42.195 metros. Esses 195 metros é dado porque o palanque onde estava a rainha da Inglaterra estava distante 195 metros e os atletas tinham que passar por perto, em frente a o palanque onde ela estava. Então acrescentaram-se mais 195 metros na maratona. Maratona é uma prova só, e dentro dessas maratonas, há alguns tempos aí eles elegeram as maratonas as Mad of the World. Então, as maratonas mais essas compõem essas majors, Boston, Londres, Chicago, Berlim, Nova York e Tóquio. Agora, esses daqui são 6. Dessas majors aí eu já fiz 5 e falta fazer Tóquio, que eu faço o ano que vem, que hoje agora eu sou convidado para fazer Tóquio. E dessas 5 que eu fiz, eu já fui pódio em 4. É mesmo? E o pódio também nessa daí na maratona de Boston. Essa maratona foi uma maratona que teve aquele acidente que explodiu a bomba lá e depois, graças a isso, os organizadores limitaram o número de participantes. Então, para se fazer essa maratona, você já tem que ter índice. Não é qualquer um que vai lá e fala assim, eu vou fazer maratona de Boston, hoje não faz. Mas mesmo assim, acho que ela reuniu, acho que de 25 a 30 mil pessoas agora, certo? Ela já chegou a ter 100 mil, os 100 mil atletas lá correndo. E foi uma maratona que eu saí daqui, eu tinha feito a maratona no ano anterior, eu tinha feito maratona de Londres, foi uma maratona também que fazia muito tempo, fazia exatamente 21 anos que eu não corria uma maratona. Tinha parado, tinha tido uma lesão, até estava falando para o doutor Ivan, que está aqui presente, certo, que eu tive um problema no joelho e graças a esse problema do joelho eu migrei para o ciclismo. Então tinha uns amigos meus que eram atletas, campeões brasileiros também de ciclismo, e a gente até sou padrinho de casamento de um deles. Aí eu fui para o ciclismo, cheguei até a fazer algumas provas de ciclismo, fiz o Letap, que é uma prova bem famosa em Campos do Jordão, fui sexto colocado, fiz uma corrida também em Alphaville, ganhei a prova no ciclismo, então eu fiquei mais no ciclismo. E então aí passou esse hiato aí de 21 anos, aí a minha filha falou assim: "Pai, por que você não tem a mandala?". Mandala significa um colar com as 6
medalhas dessas 6 Majors Marathon of the World. Então, ela falou: "Por que que você não faz negócio?" Eu falei: "Porque falta Londres, falta Boston e falta, eh, Tóquio". Ele falou: "Então por que você não faz?" "Eu vou fazer a inscrição, certo?" E aí eu peguei e fiz a inscrição para Londres, fiz a prova o ano passado, então não estava até não muito bem preparado, fui sexto colocado. Minhas filhas também tive o privilégio de correr com minhas filhas. Acho que nessa prova em Londres, fui o único cara que correu com 2 filhas. As minhas 2 filhas fizeram É maratona junto mesmo? comigo. Eu tenho uma filha também que é triatleta e outra que agora está fazendo provas aí, também tem um potencial bastante grande, e nós estamos explorando isso daí. Como é que elas chamam? Uma chama Giovana Campassi Ramos e outra Júlia Campassi. O triatlon O triatlo são 3 provas: natação. mas eu digo, qual delas que faz A triatlo quem faz é a a Giovana, Giovana? certo? Todas elas também são engenheiras como eu sou, você está entendendo? Então elas estão aí nessa vibe, sabe? Legal. E essa maratona de Londres foi um negócio interessante. A minha filha Júlia, ela é bastante jovem, ela não tinha muito, bagagem para fazer uma maratona. E ela acho que nessa maratona, porque ela forçou muito, até uma fratura no quadril, está se recuperando agora. Você está entendendo? Mas maratona tem essas coisas, é uma É. prova, assim, muito, eu estou falando que é uma prova heróica, porque ela fecha as Olimpíadas, né. João Carolino, desde quando você participa de provas? Desde quando você corre? Eu eu brinco que eu acho que eu corro desde o dia que a minha mãe pegou um chinelo. Tá. Mas eu vim para Santo André justo para ser atleta, mas É depois eu mesmo? voltei e não prossegui nisso daí. Aí fiquei, como depois eu dava aula também, dava aula em colégio, lá tinha no ginásio que eu tive o privilégio de estar num colégio que tinha 4 atletas de altíssima performance, inclusive seleção brasileira, e tinha um Asdrubal que era professor de educação física, falou assim: "Pô, por que você não vai lá no SESI?" Aí eu vim para o SESI, disse que era o SESI Santo André. Aí fiquei lá também, partici vim, já estava num estágio que o estágio que o pessoal estava lá era muito alto, mas eu tive o privilégio de estar com pessoas de muito bons atletas para a época, os melhores. O César na minha época, ele foi 6 vezes campeão brasileiro, certo. Nenhuma, acho que agremiação hoje esportiva tem tido isso daí, sabe. Então convivi com os caras muito bons. E, eh, o SESI foi sempre uma referência. Referência nacional. É, essas hoje você compete, No compito na ca na ca na por faixa etária, hoje é só faixa etária, né, porque não tem condições de correr junto com os e qual caras que qual estão que é a fazendo faixa maratona. etária? A minha faixa etária é acima de 80 anos. Ah, você mas é quantos anos você tem? Eu tenho 80. Mas não parece que tem é o esporte É, que eu acredito que sim, né, por exemplo, nós estamos aqui com a presença 80 anos? nós estamos com a presença de um médico aqui. Eu acho que o esporte, se possível falar assim, eu acho que é a é a característica, é um ponto que você tem que ter para até você ter uma longevidade com uma vida saudável, certo? Eu acredito nisso. Eu tenho lido algumas coisas a respeito aí, e eu tenho, obviamente, para a saúde, para a longevidade, você tem que ter, uma boa alimentação, tem que ser sono, tem que ter uma parte social bom, certo? E tem que ter Olha, atividade física. sinceramente eu não aparento 80 anos não. Parece mais, né? Mas você chegou a pegar pelo menos ter conhecimento da prova da corrida da lanterna em Santo André, não? Sim, Acho que não, não, eu acho que não. não me lembro Não dessa não corrida. lembra, né? Então, eu fazia uma prova aqui em Santo André, eu que instituí esse negócio, eu fazia uma prova de paletó e gravata. Então ia médicos, ia engenheiros, advogados, certo. Então a gente saía da prefeitura de São Caetano de paletó, gravata e shorts. As mulheres de blazerzinhos, tudo mais, sabe. Então a gente vinha correndo da antiga prefeitura, que era na Avenida Goiás, Goiás, até o Parque Celso Daniel. vinha Eu pela fiz 5 edições dessa corrida. era promovido pela prefeitura. Não, eu Era fazia assim particular. A prefeitura ajudava e a polícia militar também dava uma vai assessoria interromper o muito trânsito. grande, muito bom, certo. Goiás, Dom Pedro, Não per e quem não quisesse vir correndo, certo, ele poderia sair ali do IMES, que é de São Caetano, e vir andando. E tam chegava lá, a última edição, eu fiz acho que 6 edições dessa prova.
A última edição nós fizemos chegou a 980 pessoas. O Diário fazia uma cobertura enorme. O Diário, para mim, ele foi responsável por a gente ter esse número de público, certo? Passou a ser, eu achei que essa corrida foi até mais assim, bonita, mais assim, diferente do que a corrida do garçom, que também era famosa em São Paulo, que ele E corria com a tinha bandeja. Hum? essa corrida do garçom era um chamariz, era uma Sim, coisa era muito diferente, bacana. né. Era, Eh, Nessas 20 maratonas, mais ou menos, pouco mais, pouco sim. menos, você competiu em várias, faixas Faixas etárias. etárias. Começou É. na faixa mais Não, eu fui também atleta na categoria principal, certo? Mas a minhas depois eu sempre trabalhei, Demir, certo? Então nunca tive assim uma situação como tinham como tem eram os atletas do SESI na época, certo? Esses dias, inclusive, quando nós tivemos a inauguração do auditório na empresa, o Marilson, que hoje é o maior recordista de, de, de corrida do Brasil hoje, ele até falou, lembrou que a gente treinava juntos e eu que tinha apesar de estar ali no pessoal como atleta, eu também tinha a minha participação, então eu era me cerceava de muitas coisas, certo? Eu tinha que trabalhar, sempre as trabalhei. E atividades tanto é para essa maratona de Boston agora, eu treinei para treinar, eu dessa tinha medalha. para essa medalha, eu levantava mais ou menos em torno de 3 horas e meia, 4 horas eu estava treinando. Aí um dia eu estava contando esse negócio até numa entrevista, eu falei assim: "Ó", eu falei: "Mas eu acho que eu estava contando mentira, porque tem dia que eu começava a treinar 2 horas da manhã, porque eu tinha Ah. compromisso na empresa e tinha que estar lá". Até hoje você treina de Qua madrugada? Treino, eu gosto de treinar de manhã, Onde que certo. você corre? Eu hoje eu posso correr também em São Caetano, mas eu estou preferindo mais correr na rua, sabe, que eu Na já rua. saí da minha casa, eu já De saí repente, correndo. 3 horas, 4 horas da manhã, tá o Tô Carolino percorrendo. Tá, sem dúvida, tem que ter cuidado, porque até minha mulher fala assim: "Ó, tem um amigo meu que tá vendo você lá da janela, ele viu você passando todo Ah, dia lá". você mora em Santo André? Mora aqui a 100, uns 150, se for ao contrário que do diário, se fosse pudesse ser por nesse sentido, seria 100 metros. Eu Entendi. moro na Rua das Bandeiras, Ah, que é tá pertinho. perto. Eh, o treinamento de quantos quilômetros, em média, Então, assim? quando eu era mais jovem, eu fazia até 180 quilômetros por semana, certo. Hoje Cento e mu oitenta 100 quilômetros? quilômetros por semana. Hoje mudou muito a técnica, mudou muito, por exemplo, hoje nós temos mais suplementos que ajudam muito, certo. Toda essa performance que teve agora esses dias, que o pessoal, bateu o recorde de maratonas sub 2 horas, isso daqui é devido a um equipamento, são tênis, muito suplementação, certo? E mais ou menos mudou muito o quantitativo de treino, certo? Então, e também acho que a parte da medicina ajudou, você está entendendo? Hoje nós temos mais estudiosos que sabem quanto você pode ter de recuperação, os períodos, certo? Então hoje a parte de treinamento ela é muito técnica, certo? Antigamente nós não tínhamos nem alimentação, era arroz, feijão e fazia batia, colocava um monte de vitami frutas no liquidificador, colocava aveia, germe de trigo, levedura de cevada, então virava aquilo ali era uma vitamina para nós. Hoje não, hoje você tem muitas dragas aí, que substitui isso, muito whey, que também dá uma recuperação muito rápida para o teu organismo. Tá. Além do Marilson, que outros nomes você citaria, assim, que você chegou a treinar Muito, junto? o Eloy Rodrigues Silésia. Eloy Esse Rodrigues. Eloy Rodrigues hoje seria um baita maratonista brasileiro. Tá. O José Teles, o Luiz Antônio, o André, diversos atletas de maratona, né, mas tinha o Passarinho também, você tá entendendo? Tinha o Adalto Domingues, que Adalto. são O assim. Adalto ganhou São Silvestre no O Adalto foi segundo na São Silvestre, segundo, você tá. tá entendendo? Você Eu já competiu na São Silvestre? eu competia, mas nunca tive bons resultados na São Silvestre. Primeiro que a São Silvestre é uma corrida bastante importante pela publicidade que gera aqui, mas a nível de mundo é uma corrida muito sem importância, certo? Já teve até o Poltergeist que correu aqui, Nós certo? estamos vendo aqui o Mickey. O que que o Mickey está fazendo aqui? Esse Mickey aqui é o que eu ganhei a maratona da Disney em 2004,
certo? Então lá Primeiro em lugar, primeiro lugar. E aí o quem na tem a faixa na minha faixa etária daquela época, que era de 55, 59 anos, certo. Mas e tem a meia maratona que o troféu é o Pateta. ah, é? É. Tá. E esse também é um troféu? Esse daqui é o troféu referente a essa medalha que você Ah, está aí, certo. Esse daqui é o tá. segundo lugar. Essa medalha, toda pessoa que termina a maratona recebe uma medalha, certo. E até o pessoal diz que quem faz uma maratona se torna uma pessoa diferenciada. Então, essa medalha ela coroa um sacrifício que não é só no dia da prova, é todo um treinamento que eu na minha fa eu prefiro fazer um treinamento de uns 5, 6 meses antes, certo. Às vezes até você pode errar, porque você explode antes da prova. Explodir antes da prova significa que você atinge teu pico, teu rendimento máximo, tua performance máxima, tem que coincidir exatamente com a prova. Eu acho que nessa prova de Boston aconteceu isso daí. Também aconteceu lesão que eu tive, uma lesão na virilha que parou, foi um negócio muito É. terrível, quebrou o treinamento, certo. Eu fui muito desacreditado para essa prova e, graças a Deus, as minhas filhas estavam assistindo, elas vão correr essa prova, elas foram comigo só para torcer, certo. Eu acho que no quilômetro 30, elas falaram, eu estava correndo, falei assim: "Pai, pai", eu passei por elas, ela estava assistindo, falou: "Pai, pai, eles estavam ouvindo pela internet, falou assim: "Você está dando pódio". Aí eu acho que até me emociona lembrar Ah, disso, imagino. mas aí você acelera um pouco mais e acabei dando segundo colocado aí. Que legal, né, que legal. Me fala, qual a sua cidade natal? Minha cidade, eu sou de Santa Cruz do Rio Pardo, E a chama data do nascimento? hã? A data do No nascimento? 31/7/45. 31/7/45. Sim, Tem muita gente dessa cidade aqui no ABC. tem. Agora, um empresário de 80 anos no grande ABC que corre como você, tem outro exemplo? Não, acho que não. Não? Não, eu estou no ranking brasileiro faz bastante tempo que eu sou o primeiro colocado. E hoje no ranking mundial eu sou o 18º. Ah, em termos mundiais? Mundiais, certo. E também pelo resultado que eu tive em Boston, que embora tenha ganho o segundo lugar, não foi um bom resultado. Em Londres, se eu tivesse o mesmo resultado que eu fiz no ano passado, eu seria o quinto do ranking mundial, certo. Mas maratona não eu acho que é 1% só dos corredores que fazem maratona. E qual a próxima competição? Próxima competição eu agora, porque pela classificação que eu tive em Boston, eu sou convidado para fazer a maratona de Tóquio, aí já economizo o Ah, é. dinheiro da inscrição, Sim. certo. E essa maratona de Boston, de Tóquio também ela vai ser bastante importante, porque existe o Campeonato Mundial de Veteranos, que era para ser na Coreia, agora passou para Tóquio. Então, e quem vai e nessas Olimpíadas de veterano também, o Brasil não valoriza muito isso, mas fora do Brasil isso daí é bem valorizado. E como as Olimpíadas dessa Veterano Championship, ela ela também termina com uma maratona e pode ser feito, e o pessoal da organização da maratona de Tóquio, eh eh, facilitou para o pessoal para esse outro campeonato, para eles também participarem da mesma maratona. Então, eu nessa maratona de Tóquio eu faço a maratona de Tóquio, certo? E faço também a maratona do campeonato mundial numa única maratona. Quando vai ser? Vai ser dia 8 de março, Ah, o ano que vem. o ano que vem. Tá. Você vai informando a gente, para a Se gente Deus divulgar quiser, se isso, você passando o se e-mail, Marcos tá, ajuda, né. aham, Tá. tudo bem. Eu vou passar para você um livro, Antecedentes históricos do ABC paulista, 1550 a 1892, do Vanderlei dos Santos. Ele fez um trabalho em 1992, e ele trabalhou na Cúria Metropolitana de São Paulo, e ele tem um levantamento de todo o ABC, estado de São Paulo, o estado de São Paulo, e aqui é específico do ABC. pode. Ele lançou o livro, mudou para Franca e infelizmente ele faleceu bem jovem. A esposa dele, a Rose,
pediu para que a gente entregasse, esse livro para as pessoas que curtem memória, e você curte memória Muito, também, muito, com além do certeza. esporte, a memória. Sem dúvida. Então, Hoje da minha espero que você pela minha goste. faixa etária, eu estou mais memória do que Tá certo. muito Espero que obrigado. você goste. Nossa, que bacana, eu adoro leitura, Que certo? legal. E agora eu queria que você usasse essa câmera, Uhum. enviasse uma mensagem, né, às pessoas, a importância de você praticar esportes, não Então, simplesmente ou apenas, né, corrida, mas o esporte de uma forma sim. geral. Que conselhos você daria? Eu acho que quem ainda nunca praticou esporte pode começar agora, porque não tem uma data para você iniciar, certo? E sempre que você tiver, um tempo livre, alguma coisa, mesmo que se você não seja um esportista, um atleta de competição, certo? Pratique alguma atividade física, certo? A atividade física, ela gera diversas coisas para você, certo? Primeiro, eu acredito que seja o ponto mais importante seja a saúde, certo? Mas ela também te dá uma condição física que regula muito mais a tua fadiga no dia a dia, certo? Por exemplo, eu chego no meu escritório com a mesma energia que eu saio do escritório todos os dias, certo? E além do seguinte também, certo? Tem até um doutor aí, quem sou eu para estar falando, que depois você vai entrevistar um doutor com muito mais propriedade que eu para colocar isso daqui. Mas essa oxigenação que você tem cerebral, então ela te evita também uma série ela prolonga a tua qualidade de vida, certo? Obviamente todo mundo vai morrer, certo? Mas a atividade física, eu acredito que ela faz com que você tenha a tua parte saudável prolongada. Tem um livro também, eu gosto muito de ler, certo? Tem um livro de um médico que foi de Harvard, depois ele fez, fez essa comparação, esse estudo, e ele faz um livro, por exemplo, que morrer todo mundo morre. Só que ele fez um negócio chamado Health Span, que é a saúde expandida. Então, que você seja saudável o máximo possível e quando você começar a ter as suas enfermidades, coisa e tal, que seja um período mais curto possível. E depois você morre, que todo mundo vai morrer, certo? Então, essa condição dele de prolongar a tua a qualidade de vida sendo uma pessoa saudável, eu acho que o primeiro princípio é a atividade física. É lógico, tem o sono, tem a alimentação, tem a suplementação, tem a parte medicinal também, certo? Tem o convívio social, que são fundamentais. Mas desses todos, eu acho que é a atividade física que gera isso, certo? E também te dá condições de você trabalhar, segurar mais, ter mais resiliência, certo? Para os problemas do dia a dia, sabe? A atividade física, eu acho que ela é fundamental para todo mundo. E quem ainda não começou, começa hoje. Tá. Deixa eu te cumprimentar. Opa, um Olha, prazer. muito Eu obrigado, que viu? Muito agradeço. obrigado. Uma honra ter usado a sua medalha. João Carolino, ele treina de madrugada, aos 80 anos, treina de madrugada para poder trabalhar. Está trabalhando normalmente, né? Normalmente, mas é uma honra para mim ser entrevistado por você, que é uma pessoa que eu admiro muito. Você é uma cultura do ABC, como comecei a falar para você, eu devo muito ao ABC, principalmente a Santo André, onde tive uma empresa com mais de 40 anos aqui, certo? E a ABC foi o que me acolheu, onde eu formei minha família, onde eu estudei, onde eu São tive. as 2 filhas, né? Não, eu tenho 3 3. filhas, Então 3 vamos filhas. falar o nome das 3 para não As ter 3, a outra filha minha, a Larissa, ela também trabalha Larissa. comigo na empresa, A você empresa entendeu? qual que é? A empresa é essa daqui, a Ah, Hélice tá. Brás, você tá entendendo que é Tá. um grupo, né. Essa Sim. daqui essa Hélice Brás é uma eu trouxe essa camisa, porque eu corro com essa camisa mesmo, certo. Eu Tá. sou patrocinado pela minha própria empresa. É o É a minha empresa merchandising. é a minha empresa que paga minhas passagens, paga minhas Tá certo. inscrições, sabe. Então, e lá nós somos o grupo JSEC, nós estamos a construtora e mais essa parte aqui que é a Hélice Brás, que é específica em fundações. Nós fizemos algumas obras aí que você deve conhecer, são obras emblemáticas, a Roda Gigante Rico no Parque Vila Lobos, em São Paulo, que é o cartão postal. Não que ela seja uma obra grande, mas é uma obra de muita responsabilidade, porque ali giram Imagino. vidas todo dia, certo? Todas as montadoras, Hyundai, Toyota, essas fábricas aí, nós que fizemos o Aeroporto Internacional de Florianópolis, que é um dos maiores e mais modernos do mundo, e também a ampliação do estádio do Interlagos, que agora acho que vai ter uma corrida de Fórmula 1 aí, né? E algumas outras fábricas da Heineken, da Coca-Cola. A nossa empresa é a SLC Brás, que nós temos o privilégio de ser escolhidos para fazer, tá? Tá.
Agora, Tóquio é só em 2027. Até lá você 2026. Tóquio vai ser em 2000 não, 2027, 27. perfeito, Quer perfeito. dizer, até 2027 lá sim. você vai competir de alguma maneira internamente? Não sei, sabe, uma coisa que eu estou inclusive lesionado da maratona de Ah, Boston tá. ainda, Está se sabe, mas, recuperando. normalmente eu fazia umas provas, coisa e tal, eu queria ter feito a prova você falou da São Silvestre, até arrependido de não ter feito a São Silvestre no ano passado, que foi a 100ª, né, mas tudo bem, se eu fizer Tóquio lá, eu encerro minha Avisa a carreira. gente desses passos todos. Hã? Avisa a gente para Muito divulgar, obrigado, porque Adriano. você é um exemplo Não e uma sei, alegria para Santo André, não um mau né, e para exemplo, o né, ABC. exemplo também Um tem bom mau exemplo, um bom bom, exemplo, um bom obrigado. exemplo. Pessoal, João Carolino, o menino lá de Santa Cruz do Rio Pardo, que desde os 16 anos mora aqui em Santo André e que tem uma história fantástica, esporte e memória. E a gente fica feliz em recebê-lo. Na semana que vem, mais uma atração no Memória na TV. A gente conta com vocês. Até lá.